Sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, às sextas-feiras, nossos programas são escatológicos. Eles nos projetam já para o próximo domingo, 13º do Tempo Comum, para aurirmos inicialmente a leitura do Evangelho, a leitura cursiva, sequente de São Marcos, desta vez, no capítulo 5, deteve-se à beira do mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamada Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: minha filha está a morrer. Vem impor-lhes as mãos, para que se salve viva. Jesus foi com ele, seguido de grande multidão, que o comprimia de todos os lados. Ora, uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por trás no manto, dizendo consigo mesmo: se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. No momento instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus logo notou que saíra uma força dele mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou minhas vestes? Os discípulos responderam: vês a multidão que te comprime e perguntas: quem me tocou? Mas Jesus olha em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer por saber o que lhe tinha acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Ele ainda falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: tua filha morreu. Porque ainda estás a importunar o mestre? Mas Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando Jesus chegou, encontrou um grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntaram-lhe: por que todo esse alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, mas está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que tinham vindo com ele, entrou no local onde jazia a menina. Pegou-lhe na mão e disse: Talita cum, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar. Eu já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhe insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. É uma longa dupla perícope, onde, tanto no primeiro bloco como no segundo bloco, 12 anos nos relaciona. A mulher doente, hemorroísa, depois de 12 anos, e uma menina falecida de 12 anos. Não por acaso, ela é a filha do rabino local.
ainda tem mais importância ainda para a presença de Cristo. Assim começa o cenário. Nós o vimos semana passada, depois de acalmar, abrandar, dominar a natureza, Jesus então, na travessia, terminada a travessia, ele começa a agir. E é uma constante que Jesus esteja cercado. Somos uma multidão terrestre que o segue, que o busca, uma multidão militante que evangeliza até ele voltar, que se reúne com ele, sobretudo, na liturgia, através da Eucaristia. Mas somos também, como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 7, uma multidão vestida de branco, com ramos nas mãos e cantando, que o segue aonde ele for. Essa é a visão do capítulo 7. Pois há uma multidão na terra, sedenta, faminta, desorientada, ignorante, mas que já sabe onde está a fonte da cura, a fonte do conhecimento, a fonte de Deus. Então, ela está ali, comprimindo. E logo de cara, São Marcos destaca um pedido. Jairo, vem curar minha filha que está morrendo. E o texto aqui interessante, São Marcos não descreve a reação de Jesus quando um judeu lhe pede cura. Simplesmente ele vai. Como em outra passagem de São Marcos, num certo momento, como foi aquela da mãe de Jesus e seus irmãos que o procuram, e a outra perícope dos fariseus que dizem que Jesus exorciza em nome de Beelzebul. A primeira narração da ida à casa de Jairo é interrompida pela segunda narração. A mulher, que há 12 anos sofre. O texto é quase uma crítica social, porque ele diz que médicos conseguiram dilapidar o seu patrimônio, porque não era uma mulher pobre, mas que foi piorando ao longo desse gasto sem soluções. E de repente, aquela multidão que o comprime por todas as partes, houve uma pergunta que irrita os apóstolos, pela sua total ausência aparente de lógica. Uma multidão o comprime até a casa de Jairo. E ele volta-se para essa multidão e pergunta: quem me tocou? Nós só sabemos desse toque porque São Marcos coloca em relevo a consciência daquela mulher quando diz: se eu puder ao menos tocar-lhe o manto, serei curada. Muito bem. Depois da resposta, pergunta quase irônica dos seus discípulos, Jesus não se importa, porque nem tudo que ele está fazendo ou fará na história da igreja é bem entendida por nós. Ele não deixará de agir porque os discípulos não gostaram. Até que a mulher se apresente. Então fica proclamado o milagre. E não só ela é proclamada curada, mas qual foi a ferramenta de cura? Tua fé te salvou. Essa foi a ferramenta da cura. E com isso Jesus não está querendo dizer que ela foi somente curada no corpo, mas parece que ela foi redimida,
corpo sem doença é a imagem do corpo redimido, por causa das ferramentas eficazes da fé, que não só comprime Jesus, mas se apropria amorosamente da sua força, dinamis, como está no texto bíblico. A ida até a casa do Rabino Jairo termina com a notícia, e é que essa notícia tem que ser lida com muita sutileza. Sua filha morreu, meus pesos. Para que incomodar o mestre? Claro que os judeus ortodoxos não queriam que Jesus atuasse para enfraquecer a fé dos judeus. Eles não querem a cura pública da menina, parte de Jesus. Foi quando Jesus se volta, mesmo contra as evidências, por 2 vezes e diz: não temas, não volte atrás, creia. E quando chega ao lugar do funeral, típico, uma menina de 12 anos, portanto, uma grande comoção, as carpideiras estão lá gritando, a família. Jesus faz uma pergunta aparentemente risível: por que gritais, por que chorais? Ela dorme. E o texto secamente diz: e riram-lhe. Por fim, a palavra é a mesma usada para ressurgir, erguer-se. Talitá cum é aramaico, verbo cum, soerguer em grego, egeiro, é o verbo da ressurreição. Jesus também levantou-se da morte. Ela não, ela foi levantada. Jesus levantou-se do sono da morte. No fim, Jesus não quer publicidade, não foi ali para provocar judeus nem coisa nenhuma, e somente depois da luz da Páscoa, paixão, morte e ressurreição, é que os apóstolos começarão a proclamar o poder curador, redentor, salvador de Cristo.